Boa noite, o meu nome é Thiago. Nós vamos continuar com uma série de vídeos assim, de assuntos que a gente tem tratado aqui a respeito de autoconhecimento. Esse é um assunto amplo e ele tem inúmeras nuances assim, né, que a gente pode explorar e uma sempre complementa a outra, né? Às vezes uma coisa serve, outra não serve, mas outra pessoa pode nos dizer algo semelhante, a gente associa com aquilo que a gente ouviu. Então, eu faço parte também da mística andina, é bom estar trazendo essa questão, e ali nós temos alguns mestres assim, nós temos na verdade 3 mestres e um maestro, né? E eu sou como se fosse uma espécie de discípulo assim também da mística andina. E a gente tem uma comunidade de amigos assim, e é interessante a forma como os nossos mestres nos ensinam ali nessa senda. E eu tenho aprendido muito com o Munai e também com a Caridade, que são os mais próximos de mim, assim. E o legal é que o Munai ele nunca me chamou atenção para nada. Né? Ele nunca disse assim, ah, Thiago, corrige tal coisa, ou sei lá, ou muda tuas atitudes, ou algo desse gênero. Mas eu sempre aprendi muito com ele, observando ele, né? Ele é muito atuante, mas é de uma forma que a gente pode dizer que, sei lá, pelo menos eu poderia dizer que é uma forma de atuar onde ele mais observa as coisas do que age corrigindo e dizendo que deve ser feito ou não. E uma das maiores lições que eu tive nessa vida até foi no momento em que eu iria oferecer minha primeira oficina de comunicação não violenta lá em Santa Maria. E aí você ainda está naquela dúvida de que, ok, será que isso que eu tenho para oferecer é bom? Será que as pessoas vão gostar? Como que vai ser isso aí? Então, a gente fica naquela incerteza de que o que a gente tem para oferecer é bom bastante, né? E se as pessoas vão acolher aquilo que a gente tem para oferecer. Por mais que a gente tenha aquela vontade, existe um medo que freia também. E mas eu tinha muita vontade de oferecer. Então eu fui, eu não cheguei a falar para ele que eu ia fazer isso. E fui meio escondido, estava tendo uma feira de economia solidária lá, fui meio escondido e ofereci para um pessoal que estava num acampamento ao lado, o Levante da Juventude. E o interessante é que eu fui sendo determinado naquilo, eles foram dizendo, ah, vem aqui amanhã, vem aqui de tarde, vem. E eu fui determinado, não vou, vai dar certo, vai dar certo. Quando vê, conseguimos juntar 20 pessoas para a oficina e lá pela metade da oficina, quando eu vi, aparece o Munai. Aparece o Munai, eu olho para ele assim, puxa, de onde é que o Munai descobriu que eu ia estar aqui escondido dando uma oficina? E aí ele foi chegando no jeito dele de observar assim e se sentou, entrou no meio da roda do pessoal, a oficina estava ocorrendo já. E ele se sentou e começou a participar ativamente da oficina. E aí a oficina foi um sucesso, assim, mais do que eu esperava. E no final ele chegou e me falou assim, bah, Demion, que é o meu nome dentro da mística, né? Demion, isso aí que tu fez foi maravilhoso. Continua a fazer isso aí. E aquele incentivo dele me animou. E aí no outro dia eu fui na coordenação lá da feira e sugeri a oficina. Só que aí estava fora da programação, mas na hora eles abriram espaço e me deram lá um auditório. E aí eu falei pro Munai e imediatamente ele saiu fazendo cartazes e colando em todas as partes lá do lugar, né? Como se fosse assim um ajudante meu naquele momento. E aquilo foi o maior respeito que eu ganhei assim de uma pessoa que estava acima de mim hierarquicamente, né, digamos assim, dentro de uma organização. E aquele exemplo me marcou tanto que eu disse assim, não, aqui é meu lugar, porque eu nunca recebi respeito de uma pessoa como eu recebi dele nesse momento. Então ele é um mestre para mim, assim, claro que dentro da mística andina ele tem ele já é considerado um mestre ali,
Mas a partir daquele momento, internamente, eu vi que ele realmente era um mestre pela atitude que ele teve, assim, pela grandeza que ele teve, pelo ensinamento que ele me deu ali, sem falar nada, mas simplesmente servindo. Então, isso é uma coisa muito legal dentro da comunidade que eu participo, de ver a forma como eles atuam, né? E a partir dali, então, eu comecei a propor mais, a me expor mais também. Mas até chegar aquele momento, uma coisa foi interessante. Eu passei longo tempo assim da minha caminhada fazendo um trabalho interior de lidar com os meus medos, né, de lidar com a minha vergonha, de lidar com o meu medo de não ser bom o suficiente. E por todo esse caminho, eu sempre sonhei um dia em estar fazendo o que eu faço hoje. Mas eu, sinceramente, naquela época, para mim, era como se fosse uma utopia no horizonte, que eu estava caminhando para ela, mas não sabia quando eu iria alcançar ela. Mas eu me lembro que as coisas mais importantes que eu fiz, que eu continuo fazendo até hoje, é prestar atenção nas minhas emoções. Prestar atenção nas minhas emoções. E procurar conversar comigo mesmo, né? Então, é como se eu imaginasse que as minhas emoções fossem uma criança. A imaginação é uma habilidade ou um recurso, uma faculdade que a gente tem e que deve ser utilizada, não só para pensar bobagem, mas principalmente a gente deve imaginar um mundo interior rico dentro de nós. E imaginar as emoções como sendo uma criança é uma coisa que produz significados assim fantásticos. Então, o que eu fiz, né? Prestava atenção nas minhas emoções muito, e emoções como raiva, tristeza eram recorrentes. E eu sempre procurava entrar em contato com essa criança, imaginando ela vivamente dentro de mim, e refletindo para ela através de perguntas se o que ela estava sentindo era tristeza, se o que ela estava sentindo era raiva, se ela estava se sentindo sozinha. E eu deixava a minha imaginação correr solta e via essa criança vir falar comigo. Muitas vezes ela vinha com ódio de mim. Porque imagina uma criança que por longo tempo foi abandonada, nunca foi ouvida. E aí de uma hora para outra se aproxima alguém dela. Ela é arisca. Então o nosso lado sombrio, à medida em que a gente entra em contato com ele, ele se manifesta com violência para nós. E eu me recordo uma das vezes em que eu estava sentindo muita raiva, e aí eu fiz esse exercício de introspecção, um processo de interiorização, onde eu imaginei essa criança dentro de mim e perguntei para ela, procurei visualizar ela de acordo com o meu sentimento, e vi uma criança toda suja, acuada, com ódio, e dizendo para mim mesmo que me odiava, né? E aquilo ali me deixou triste ao saber que existia isso dentro de mim e que era contra mim mesmo aquilo ali. E aí eu voltei para fora e aquela raiva continuava. E eu com medo de enfrentar aquilo que estava dentro de mim. Até que eu voltei novamente a olhar para o meu interior. E novamente lá estava a mesma criança, né? Suja, com muito ódio. E aí o interessante é que eu me lembro que eu disse para ela que a única coisa que eu queria era escutar ela. E aí parece que ela amenizou um pouco a defesa dela. E eu perguntei para ela se ela estava com medo, ela disse que sim. E aí eu pedi para sentir o medo dela, porque uma das coisas é o seguinte, a gente tem essas emoções guardadas dentro de nós, e para elas serem liberadas, a gente precisa muitas vezes sentir no corpo, em áreas do nosso corpo. Então é como se a gente trouxesse do inconsciente para a luz essas energias. Então pedir para sentir o medo dela é uma forma que a gente dissesse assim, olha, eu estou contigo,
te aceito do jeito que tu é e quero compartilhar contigo esse sentimento. E aí, nesse momento, ela me convidou para entrar para uma espécie de túnel. Isso aí pode ser muito fantasioso que eu estou falando para vocês, mas uma questão é verdadeira. Nós temos um mundo interior riquíssimo, só que a gente dificilmente explora ele. A gente vive a nossa vida voltada para fora, né? Perdido, sei lá, em programações de TV, de computador. Dificilmente a gente explora esses recursos que são infindáveis dentro de nós. Então eu vou pedir que você tire o ceticismo um pouco de lado e me acompanhe realmente no que eu vou narrar. Essa criança então pediu que eu fosse com ela através de uma porta, ela como se abrisse uma porta e entrasse dentro de uma caverna escura. E nesse momento a gente se sentiu completamente numa escuridão, eu e ela numa escuridão, e ela pegou e falou assim pra mim: é aqui onde eu vivo, é aqui onde eu moro, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo da luz, eu tenho medo de viver. E aí nesse momento eu senti que ela deixou de ser aquela criança com muito ódio, raiva, violenta, e começou a mostrar o lado vulnerável dela, o que se escondia por trás de toda aquela violência dela. Se escondia muito medo, um medo tremendo de não ser amada. E por isso ela se mantinha à parte, sozinha, na escuridão. E nesse momento, então, eu acolhi ela no meu braço e tive o ímpeto de tentar tirar ela daquele lugar. E aí, nesse momento, ela sumiu da tela da minha mente. Ela sumiu porque ela sentiu a minha não aceitação dela naquele momento. E uma coisa, então, que eu queria trazer é essa questão. A gente lidar com os nossos medos, com essas áreas dentro de nós sombrias, sem querer transformar elas. Quando a gente tem esse ímpeto de querer transformar elas, a gente está lidando com uma energia que não é amorosa. É uma energia de intolerância conosco mesmo, né? E a gente sempre vai obter resistência dos outros ou de nós mesmos quando a gente trabalha com esse tipo de energia. Então a energia de aceitação não é algo comum, mas é uma habilidade que a gente precisa desenvolver para poder curar nós mesmos, né? Quando a gente alcança essas áreas dentro de nós que se sentem sós, abandonadas, com medo, tristes, quando a gente alcança elas e trabalha com a energia da aceitação, a gente ganha a confiança delas. E isso permite que aos poucos elas voltem a viver, queiram sair novamente para a luz. E a luz significa liberar elas na nossa consciência, permitir com que essas áreas dentro de nós suprimidas possam novamente ganhar vida. Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar hoje, que a gente possa trabalhar com a aceitação conosco mesmo, né? A aceitação conosco mesmo, e também explorar mais essa faculdade imaginativa que a gente tem. A gente precisa explorar os nossos recursos a nosso favor. Então, até breve.